Então, boa noite. Estou aqui por enquanto só com a Thalita, mas nós já vamos iniciar nossa aula de Administração Mercadológica 2. E hoje a gente entra num novo tema, né? Gente, vocês fizeram avaliação semana passada. Não corrigi ainda, vou ver se eu corrijo ao longo da semana, já posso e aviso vocês, tá bom? Na semana passada a gente recebeu o presidente da FAPEMAT, enfim, tem algumas coisas que deram uma enrolada. Mas vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai entrar no nosso segundo tópico da nossa ementa, que é marketing de serviços. Então, até agora, desde Mercadológica 1, a gente vem conversando sobre os 4 P's de marketing, nós já vimos sobre o mix de marketing, nós já falamos, né, no Mercadológica 1, nós já fizemos uma recapitulação disso também na unidade 1, sobre o marketing, enfim, sobre a introdução, e aí falamos um pouco sobre a inteligência de marketing nesse 1, e agora a gente vai entrar um pouquinho para a gente entender, quando eu falo que ao invés de um produto físico, eu trabalho com algum serviço específico, eu tenho algumas características na formatação do meu marketing, na minha estratégia, que eu preciso levar em consideração. Eu não posso ignorar o fato de eu não ter, por exemplo, uma qualidade física nessa entrega, de eu não ter uma transferência de bem para a pessoa que está consumindo o meu produto. Então, isso faz toda a diferença quando a gente pensa na parte de comunicação, quando a gente pensa na parte de formatação de preço, quando a gente pensa na parte de praça, quando a gente pensa na parte de entender o consumidor, entender as características que envolvem o marketing quando a gente fala de serviço, tá? Então, hoje a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre o marketing de serviço. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar entender na definição o que é, de fato, então, um serviço, né? Bem tranquilinha essa parte, gente. É uma ação ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho. Olha que interessante. A gente presta o serviço para alguém, a gente serve alguém em alguma atividade. Então, o serviço, isso é a definição. Segunda definição, exercício e desempenho de qualquer atividade. Novamente, o ato de dar, o ato de realizar, não o ato de entregar algo físico, né? O próprio trabalho a ser executado ou que se executou. Novamente, o próprio trabalho. A gente pode lembrar de advogados, a gente pode lembrar de cabeleireiros, a gente pode lembrar de diferentes profissões que são prestadores de serviço, né? Qualidade do que serve, utilidade, préstimo, serventia. Novamente na ideia de servir, né? Maneira de servir. 6. Organização de certas instituições públicas ou privadas encarregadas de uma função particular, que já entra na parte de serviço, né? Qual que é o seu serviço, qual que é a sua função, né? E, por último, o produto da atividade humana destinado à satisfação de necessidades, mas que não apresentam o aspecto de um bem material, né? Então, gente, quando a gente olha todas essas definições que a gente tem diferentes no dicionário para a palavra serviço, a gente começa a entender que não há uma entrega de bem físico, mas um ato de servir, um trabalho, uma realização de alguma atividade. Ah, professor, mas por que você falou isso? Porque agora fica mais fácil a gente entender. Serviço é qualquer ato ou desempenho com resultado intangível. Intangível. O que significa isso? Você não tem, ao final, uma entrega física de um produto que essa pessoa vai receber, tá? Porque o serviço é o ato, o desempenho, tá? Que uma parte pode oferecer à outra e que não resulta na propriedade de nada. Ela entra no avião, sai do avião sem ter... Ela paga pelo serviço de transporte, mas ela não sai dali com nada palpável. Ela pagou por um serviço e ela não sai dali com nada de propriedade dela, tá? Os resultados são intangíveis, ou seja, sem transferência material, mas resultam na percepção de valor agregado. E essa parte, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando a gente fala percepção,
eu estou percebendo um valor, ou seja, uma importância, algo significativo, algo importante, algo de valoroso, né? Agregado, ou seja, algo, eu percebi valor, percebi importância em algo que foi agregado àquele serviço que eu recebi, aquela ação, aquele desempenho que eu recebi. Pode estar ou não ligado a um produto. Veja bem. Como assim, professora? Vamos supor que você vai contratar uma prestação de serviço de algum, um faz tudo em casa. Ele vai vir e vai colocar uns quadros para você. Ele precisou de uma furadeira para furar, mas isso significa que você ficou com a furadeira. Então, ela pode estar ligada a um produto, o serviço que ele prestou para você. Você alugou um pula-pula. Você alugou o serviço de um pula-pula, você alugou o pula-pula. Então, você alugou o serviço de um pula-pula. Não significa que você ficou com o pula-pula, tá? Para se diferenciar, deve-se oferecer valor agregado ou um excelente atendimento ao cliente. Agora, a gente vem à base do que a gente já discutiu. Quando a gente falou do marketing 1, marketing 1.0, 2.0, 3.0, quando a gente falou, resgatamos esse conceito de marketing, a gente viu que a diferenciação está associada ao 2.0. E até hoje, como eu já tinha dito para vocês, até hoje a gente discute o diferenciação. E quando eu falo de um serviço, se eu falo de um bem, vamos supor, se eu estou falando de 2 celulares, eu tenho os atributos físicos, uma qualidade física. Eu posso não gostar da Apple, né? Mas eu gosto do celular da Apple. Eu posso não gostar da Samsung, mas o celular, mas a TV da Samsung é melhor. Então, existem atributos materiais que, por si só, vão diferenciar um produto do outro. Mas quando eu falo serviço, não existe essa perspectiva. Quando eu falo serviço, essa perspectiva, ela fica muito tênue. Vocês conseguem entender? Essa perspectiva, ela fica muito delicada. Então, eu preciso me diferenciar do meu serviço. Eu preciso gerar uma diferenciação. Dentista, por que eu vou numa dentista e não vou na outra? Eu preciso criar aspectos de diferenciação. E ele cita também a questão do atendimento. Mas não só do atendimento, não só desse atendimento, mas também na diferenciação do serviço prestado, tá? Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente pensa no marketing de serviço. Não existe uma transferência de bem material. Então, existem aspectos ali que são intangíveis, que são ligados à percepção de valor, a percepção do que é importante, a percepção do que é significativo. Entendem como é intangível, entendem como é delicado? Como você vai, por exemplo, falar, eu fui numa psicóloga, e aí, o que você achou, Thalita, da psicóloga? Ela é legal, achei ela legal, assim, normal, assim, né? Achei ela legal, pronto. Acabou. Imagina se a Thalita volta surpresa e fala assim, e aí, Thalita, como é que foi a psicóloga? Fala, nossa, gente, ela é tão boa. Nossa, eu adorei, porque assim, logo no começo, ela já me deu um choque, ela já me deu uma fala, porque eu fiquei até meio assim, sabe? E aí depois ela fez isso, depois ela me perguntou, saí de lá chorando, assim, aos prantos, que não sei o que, né? Você tem aspectos para construir, existe você agregou um valor àquilo, ela fez algo que diferenciou para você. Foi um diferencial, o momento, o serviço prestado. Então, quando a gente pensa numa prestação de serviço, a gente tem que entender que se diferenciar é muito importante. Porque senão você não vai ter parâmetro, você não vai ter posicionamento quando você fala de marketing. Você não vai conseguir construir uma estratégia de marketing se você não tem ali uma diferenciação, se você não tem um posicionamento definido. E isso se constrói pela percepção das pessoas, tá? E é algo bem mais complicado. E aí a gente tem os tipos de serviço. Então, assim, primeiro a gente
gente tem um bem tangível associado ao serviço. Então, carros, computadores, né? Então, o que acontece? Nesse caso, existe um bem que está associado a um serviço. O computador, existe um bem, mas ele está te prestando um serviço. O carro é um bem, mas está te prestando um serviço de locomoção. Então, a venda vai depender da sofisticação e tecnologia do produto em si, como eu falei dos celulares, bem como da qualidade e da disponibilidade do serviço, entrega, assistência, enfim. É um bem tangível associado a um serviço. Híbrido. A oferta consiste tanto em bens quanto em serviços, como pessoas que frequentam restaurantes pela comida e pelo serviço oferecido. Então, você já tem ali um aspecto de serviço híbrido, e não existe ali o consumo de um bem, né? Mas também um serviço que é associado à qualidade daquele produto, tá? Então, existem sempre esses dois tipos de serviço que você tem que ter em mente. Quando eu penso em características... Eu estou indo rápido demais, Thalita? Tá tudo bem assim? Não, prof, tá tranquilo. Então tá, qualquer coisa você me chama. Tá bom. Aí, gente, isso aqui é algo que é muito básico, parece óbvio, mas é uma coisa que a gente tem que pensar e que interfere direto na nossa estratégia de marketing, que são as características de um serviço. Primeiro que a gente entender que a primeira característica de um serviço é a inseparabilidade. Eu vou explicar todos eles aqui daqui para frente, tá? Mas só para vocês verem. Primeiro é a inseparabilidade, ou seja, eu não separo, não tem como eu falar assim, olha, eu vou te prestar meia consulta no dentista. Eu vou fazer meia obturação no seu dente. Olha, eu vou fazer meio atendimento da advocacia. Não existe. Ele é inseparável. Perecibilidade. Ele é perecível. Ou seja, se você tem um horário na manicure e você desmarca com ela em cima da hora e ela vai ficar parada, ela não consegue substituir ela não consegue vender aquele horário depois. Variabilidade e intangibilidade. Mas vamos entrar aqui um por um para vocês verem. Inseparabilidade. Quando eu falo inseparabilidade, eu estou falando que os serviços eles são produzidos ao mesmo tempo que eles são consumidos. Então, por exemplo, a minha aula, a aula que eu estou dando, eu estou produzindo ela e ao mesmo tempo vocês estão consumindo. Em tempo real o consumo e a produção. Eu estou produzindo, dando aula, e vocês estão consumindo inseparável. Não existe uma separação. Então, eu vou produzir, depois você vai consumir. Eu vou deixar gravado, mas aí já estou falando de uma outra questão, não é uma aula ao vivo. Já vou deixar gravado, a pessoa pode consumir depois. Mas, enquanto eu estou produzindo, ele já está sendo consumido. Tá? É o caso do dentista. Não dá para deixar uma obturação, você passar lá e pegar depois. Porque ele está produzindo enquanto você está consumindo. Tá? Uma música que está um show que você está assistindo, novamente, ele está produzindo o show, ao mesmo tempo que você está consumindo. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, bens são primeiro produzidos e depois comercializados, e então consumidos. Essa é a diferença. Se eu estivesse falando de um bem físico, um bolo, primeiro eu produzi o bolo, depois eu vou vender, aí depois que as pessoas vão consumir o bolo. Vocês percebem como tem uma etapa que no serviço não existe? Ele é junto. Serviços primeiro são vendidos, então primeiro você pagou, para depois eles serem produzidos e consumidos. Né? Na maioria das vezes, simultaneamente. Então, existe essa diferença. Não dá para você geralmente vende primeiro o serviço, você pode até pagar depois, mas você consome esse serviço. Né? Exemplo, corte de cabelo, cirurgia plástica. Outra questão, o cliente participa de algo no processo de produção, podendo até realizar parte do trabalho. Quando a gente fala da questão da inseparabilidade, né? É o que a gente está falando agora. Eu estou dando aula, principalmente na aula presencial. Eu estou dando aula e vocês estão recebendo essa informação e a gente tem essa troca. Então, essa troca, ela acontece onde vocês têm uma participação e eu também tenho uma participação. Então, é inseparável. Não dá para um professor dar aula sem o aluno. Né? Agora, com essa modalidade remota, a gente grava e o aluno consome depois. Mas ele já existe esse compromisso, eu já produzi ele, estou produzindo para vocês. E por último, gente, o serviço termina quando a produção e o consumo acabam.
embora as consequências continuem presentes por mais tempo. Então, por exemplo, o serviço ele termina quando a produção e o consumo acabam. Então, o atendimento dentário do dentista, acabou o atendimento, acabou o serviço. Acabou a conversa com o advogado, acabou o serviço. Acabou a aula, acabou o serviço. Acabou a unha, acabou o serviço. O serviço prestado. Acabou o show, acabou o serviço. Então, quando a gente pensa na inseparabilidade, a gente está falando de o serviço, ele não pode ser estocado, né? Ele não pode ser, a gente vai até falar disso depois, mas ele é produzido ao mesmo tempo que ele é consumido. Tá bom? A outra característica é a variabilidade. Se eu for dar uma aula, hoje eu comecei uma aula no módulo de marketing. Se vocês pegarem minha aula gravada do semestre passado para cá, ela já tem uma variação. Por quê? Porque nós somos pessoas, o grupo é diferente, naquela oportunidade tinha mais aluno, hoje tem menos aluno, não importa qual é a razão. Mas quando a gente fala de serviço, sempre vai existir uma variabilidade, uma variação de um para o outro. Por quê? Porque não é uma indústria, não é uma máquina que é produzido tudo em série. São pessoas interagindo. O serviço, a maioria deles, são pessoas interagindo. Então, a partir do momento que você tem o aspecto humano, você já não tem um rigor no que diz respeito ao padrão. Lógico que se você for discutir a qualidade na prestação de serviço, e aí, por exemplo, você vai falar disso, a Camila fala disso na aula dela, por exemplo, a gente vai falar exatamente dessa questão, sobre o fato de no serviço você criar processos, você criar ferramentas que minimizem ao máximo essa variabilidade, porque essa variabilidade, essa variação, ela interfere muito na percepção do consumidor. Porque se eu estiver mais irritada hoje, se eu estiver com a cabeça voando, enfim, e aí outro dia eu já estou melhor, estou mais divertida, estou mais animada, estou mais sorridente, isso tem uma variação, então vai fazer percepções diferentes, tá? Então, aí como é que está escrito? Refere-se ao fato de que os atributos de certo serviço, manutenção residenciais, são suscetíveis à alteração de cliente para cliente, de funcionário para funcionário, do período para período, de empresa para empresa. Causa participação de pessoas, de um lado quanto de outro nas transações. Pessoas envolvendo nesse processo. A interação humana entre cliente e pessoal de atendimento e produção acarreta a variabilidade, certo? A heterogeneidade dos resultados, ou seja, a diferença dos resultados, não significa que eu dei aula para a Natália hoje, perdão, para a Thalita hoje, que se eu desse aula às vezes para o João, que os dois sairiam daqui sabendo a mesma coisa. Por quê? Novamente, o aspecto humano dessa interação. Cada um vai ter um olhar, cada um vai prestar mais atenção em uma parte. Então, você tem aí a heterogeneidade, ou seja, diferentes resultados da mesma ação que foi feita. Isso também é um aspecto muito importante quando eu penso no marketing de serviços. Diversos empregados podem ter contato com o cliente, aumentando a possibilidade de atitudes e comportamentos inconsistentes. Quem nunca ligou num lugar, vou te passar para fulano, vou te passar para ciclano, você teve que conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Celular, a gente sempre faz isso. Ou, por exemplo, você vai no hotel, então você é atendido por diferentes pessoas no decorrer da sua hospedagem. Tudo isso vai deixando o quê? A variedade, tem pessoas que são mais receptivas, pessoas menos receptivas, pessoas mais atenciosas, outras menos atenciosas, e aquele equilíbrio tem uma variação, né, na entrega do serviço para esse cliente. Pode ser, por exemplo, que tenha um recepcionista de um hotel que seja extremamente simpático, mas que ele só trabalha de 8 a 2. Eu cheguei 3 horas no hotel, eu já peguei uma outra pessoa super difícil, seca, né? A minha impressão, ou seja, eu estou hospedada no mesmo dia, mas a minha percepção, porque pessoas diferentes me atenderam no mesmo local, ela sofre uma variação. Então, a variabilidade são as variações que vão ocorrer sempre, né? A produção padronizada que tem na indústria não é fácil de implementar no serviço. É impossível? Não, não é impossível, mas é quase impossível. Existem mecanismos que a gente cria para minimizar esse impacto. E não é bom também você ter aí uma prestação de serviço que
você não saiba qual é o padrão dela. Então, existe uma necessidade de padronização, né? Até certo ponto. Existe. Então, assim, parte da literatura defende a padronização máxima dos processos de serviço através do incremento tecnológico sobre a produtividade. Então, é uma outra forma de você também tentar controlar isso, né? Que são incrementos tecnológicos, ferramentas, softwares, né? Que faz tudo para quê? Para auxiliar os prestadores de serviço. Mas a industrialização de serviços nem sempre é a melhor indicação. Pode ter resultados negativos se a clientela deseja uma amistosa interação, na inseparabilidade ou na liberdade de configurar a oferta sob medida. Então, por exemplo, a gente está aqui falando de padronização para determinados aspectos. Por exemplo, se você vai fazer um check-in em um hotel, você tem uma padronização do que ele vai receber de informação, do que ele vai receber de... Agora, da cordialidade, da alegria, da simpatia, do que a gente já chama de hospitalidade dentro do turismo, por exemplo, você já não conseguiria trabalhar isso numa padronização, né? Porque vai muito dessa interação, desse momento onde a produção e o consumo são feitos. Então, por exemplo, chegou um cliente, fez uma piada, brincou, perguntou alguma coisa diferente do outro cliente. Consequentemente, a sua interação, a sua recepção, a sua hospitalidade, ela vai ser diferenciada, certo? Tá. A industrialização altamente padronizada de serviços pode aumentar a receita e diminuir a variabilidade nos processos, mas lança mão de qualquer oferta personalizada. Dá para padronizar? Dá para padronizar, mas você tira essa personalização, que na prestação de serviço, muitas das vezes, é o que diferencia o seu negócio de algum outro, tá? Aí, existe interação entre clientes e serviços, né? Então, qualquer cliente quer receber um serviço de nível igual ao que vê sendo entregue a terceiros, por exemplo. Você não vai chegar num bar e ver que o garçom é super sorridente, super atencioso e pronto com uma mesa e com você não está acontecendo a mesma coisa. Então, essa interação, ela é importante. Então, todo mundo quer receber o mesmo atendimento. Nossa, eu fui lá e não aconteceu isso. Eu fui lá não sei aonde. Nossa, eu tomei um cappuccino lá não sei aonde. Sério, eu não vi cappuccino, me ofereceram. Nossa, eu fui lá e ninguém me ofereceu. Essa interação, ela é importante. Segundo, interação entre clientes e o ambiente físico. Gente, isso é muito importante. O ambiente físico é um instrumento tangível, olha só. O ambiente físico é um instrumento tangível que possibilita ou facilita a produção. Decoração, equipamentos, facilita a produção. Não é ele que é o serviço. Ele é capaz de afetar a percepção do cliente sobre a qualidade do serviço. Vamos dar um exemplo? Você vai fazer uma massagem relaxante em algum lugar. Chega lá, o lugar é tudo limpinho, bonitinho, você deita na maca, a pessoa faz a massagem relaxante. Você vai em outro lugar. É a mesma massagista, é a mesma massagem. Só que você chega, tem uma música ambiente, tem um somzinho de água, é uma massagem relaxante. Tem um somzinho de água caindo, existe um aroma no ar diferenciado, né? Quando você vai pegar a toalha lá para você encostar o rosto, essa toalha tem uma fragrância diferenciada. Então, a gente está falando sobre como que o ambiente físico, ele interfere, ele facilita a produção, né, desse serviço. Tá? Não significa que ele substitua esse serviço. Mas isso são aspectos, gente, que a gente às vezes não pensa quando a gente tem uma prestação de serviço. A gente acha que o serviço por si só, não. Existem aspectos que envolvem esse serviço, que envolvem e vão interferir na percepção desse cliente, que devem ser muito bem estudados. E isso é investimento, tá? Isso não é um gasto, isso não é algo a mais, não. Isso é investimento, porque você está aumentando a percepção de valor que a pessoa pode ter. Ela pode chegar também no lugar que tiver tudo isso que eu falei, e a massagem não ser tão boa quanto da outra pessoa. Vai acontecer também, tá? Mas você consegue tentar trazer para a sua prestação de serviço interações que podem facilitar e que podem tratar positivamente da percepção que ela vai ter com o serviço que ela vai receber. E por último, são as interações entre o cliente e o pessoal de contato. Quando eu falo pessoal de contato, estou falando do quê? Dessa relação que a gente tem com outras pessoas. Então, discrepância de atos no encontro costuma gerar insatisfação e até problema.
As características pessoais do cliente e do funcionário influenciam no encontro. Então, se eu tenho, eu sempre falo, se eu tenho um cliente simpático, agradável, o mérito é de quem? É do meu atendente? Não. O mérito é do meu cliente, porque podia ser qualquer pessoa ali na frente que o meu cliente já seria agradável, ele já seria, é dele. Agora, eu tenho uma pessoa mal-humorada, né, uma pessoa difícil, fechada, que consegue se sentir abraçada, que consegue se sentir bem atendida pela minha atendente, aí o mérito é dela, né, é o dele. Porque nós estamos falando de pessoas. Então, assim, como cada uma, a característica de cada uma dessas pessoas que se encontram nessa interação, vão influenciar como esse encontro vai ser. Por isso, eu preciso de muita atenção a selecionar o pessoal de contato. Por exemplo, você pensa na loja, você estrutura uma puta de uma loja, você pensa em toda a parte do ambiente físico, você coloca revestimento de primeira, você faz... E aí, na hora de você contratar alguém, você quer pagar um salário baixíssimo, e você acaba que não consegue uma pessoa de qualidade para pôr ali. E qual é a razão? A razão é que você, na parte de serviço, você pecou em um dos pontos de interação que são importantes. Então, quando a gente pensar nessa interação, que tudo aquilo que vai influenciar na percepção, as pessoas de contato com o seu cliente, que vão entrar em contato com ele, essa tem que ser uma pessoa simpática. Né? Não dá para você ter uma pessoa ali simpática, modo de dizer, mas tem que ser uma pessoa ali que ela vai atender às suas expectativas e às expectativas desse cliente. Por quê? Senão eu vou tendo aí cada vez um desacordo. E aí a variabilidade, que é exatamente o que a gente está falando, ela vai ser cada vez maior entre um serviço e outro. Tá? Outra característica do marketing de serviço é a intangibilidade, que nós já falamos lá no primeiro slide. Intangível, não palpável, não é físico. Eu não pego nele, né? Não existe uma transferência de um bem físico, de uma propriedade, quando eu falo de prestação de serviço. Então, consiste na perspectiva de um resultado não palpável, mesmo que existam objetos tangíveis associados a esse processo. Mesmo que exista um secador para fazer a minha escova, mesmo que exista uma escova ali, mesmo que exista um alicate para fazer minha unha, né? Não significa que eu vá ficar com esse material para mim. O produto tem existência em si mesmo, o serviço extingue-se no momento em que termina a sua prestação, ainda que seus efeitos possam durar. Novamente, eu não posso pegar um horário, por exemplo, uma poltrona do avião. Eu tenho 200 vagas no avião, 200 poltronas para vender o serviço de transporte de um lugar para o outro. Se eu só vendi 150, 50 passagens, 50 vagas, elas nunca vão ser repostas, por mais que o voo venha lotado todos os outros dias. Porque eu podia ter lotado esse voo também. Então, esse serviço que eu não presto naquele momento, eu não posso ofertar ele outro. Porque passou, porque o tempo que ele é produzido, ele é consumido, passou. Tá? Serviços apresentam intangibilidade física e mental. Não é possível ver ou tocar, e é mais difícil compreender os resultados. Justamente por eu não ter como, faz uma prova, mais uma amostra grátis aqui do meu tratamento dentário, faz uma amostra grátis aqui da consultoria de marketing. Eu não tenho como fazer isso. Por quê? Porque não existe uma transferência desse capital. E o que se faz? Hoje, por exemplo, quando se fala de infoprodutos na internet, quando a gente entra em todo esse fluxo que a gente vê hoje cada vez mais forte, o que as pessoas têm? Tem as palestras gratuitas. É tudo uma tentativa de trabalhar essa intangibilidade, trabalhar essa dificuldade que o cliente tem, que é o próximo ponto, em experimentar antes esse serviço de consumir. Então, você dá o quê? Você dá pílulas ali para que ele consiga perceber o que ele vai encontrar. Então, você tem palestras gratuitas, você tem cursos gratuitos, oficinas. Na internet, a gente tem visto cada vez mais isso, uma tentativa de mostrar para as pessoas qual é a qualidade do serviço que você vai entregar. Né? Se ela vai se adaptar à sua didática. Então, isso a gente fala muito. Sabe que minha noite tem que ser longa ainda, tem TCC para corrigir. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, tá? Outra coisa, o risco percebido, ele aumenta quando
O serviço afeta pessoalmente a pessoa, tratamentos psicanalíticos, de beleza. O preço do serviço é elevado, pós-graduação em administração, mestrado, doutorado. E as consequências do serviço são de reversão complicada. A educação dos filhos na escola, por exemplo, é uma coisa que você não consegue reverter. Então, gente, a intangibilidade, ela deixa tudo muito mais complicado, porque não tem como a pessoa ter uma prova daquilo. Não tem como ela provar esse serviço para saber se ela gosta ou se ela não gosta. Ela necessariamente vai ter que consumir para poder ter ou não uma referência, uma percepção sobre aquilo. E isso é o intangível. O intangível ele não é palpável, né? Você vende o quê? Uma promessa. Você sempre vende uma promessa. E o que eu faço quando eu penso nessa intangibilidade? O que eu preciso entender? Tangibilizar o intangível com comunicação. O que é tangibilizar o intangível? Eu tentar trazer para o mundo real, tentar trazer para a imaginação dessa pessoa, tentar trazer para a realidade o que ela não consegue visualizar, através da comunicação. Então, sempre eu vou focar qual é uma estratégia. Primeira estratégia, eu vou focar os benefícios obtidos e não as características técnicas. Por exemplo, se eu estivesse falando de um celular, eu falaria da memória, eu falaria da tecnologia, eu falaria do tamanho da tela, eu falaria da durabilidade. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma maquiagem, que é um serviço, eu vou falar o quê? Eu vou falar sobre as características da pessoa, eu vou falar sobre... Aí tem todas essas dicas, né? Então, eu vou falar sobre usar uma linguagem mais simples, eu vou trazer evidências através de uso de imagem, trazer fotos de maquiagens que eu já fiz, né? Para a pessoa tentar identificar. Eu vou trazer relatos de pessoas que se maquiaram com o meu serviço, falando da minha pontualidade, falando de como eu soube olhar o que ela queria, que eu falei que eu queria uma coisa leve, e ela fez uma coisa maravilhosa, relatos de experiência e, por último, descrição, caso o cliente é citado. Então, você tenta trazer através da comunicação fotos, evidências, explicar de uma forma simples, experiências, tudo isso são coisas que você faz para tentar tangibilizar o que é intangível. Então, por exemplo, se eu estiver falando, eu falei sobre maquiagem, se eu estivesse falando sobre... falei muito sobre tratamento dentário, mas vamos falar aqui sobre uma psicóloga. Olha como é difícil você tangibilizar. Então, as pessoas, Roberta, mas como que eu vou fazer? Porque as pessoas não gostam de falar dos seus problemas. Realmente, então, o que eu vou fazer para tangibilizar isso, né? Eu vou tentar citar, eu vou comentar situações onde a gente teve uma evolução, não vou dar nome às pessoas, vou citar uma evolução, vou contar. No Instagram, por exemplo, quem presta serviço, vocês podem ver que uma das grandes estratégias de comunicação dentro do Instagram é a pessoa ela contar sobre a experiência dela, ela vai dizer a formação que ela tem, ela vai citar o que aconteceu. Olha, hoje eu atendi uma cliente que estava com uma dificuldade disso e disso, e a gente conversou nesse sentido, e a gente percebeu que o problema dela era esse. Então, para você tentar criar conexões, para você tentar falar, nossa, mas se ela conseguir enxergar esse problema, né, com essa pessoa, pode ser que ela consiga enxergar o meu. Nossa, comigo acontece mais ou menos isso. Ou seja, uma tentativa de tangibilizar, de trazer para o mundo real algo que ela vai ter que viver essa experiência para saber. E isso a gente faz através da comunicação, quando a gente fala desse aspecto. Outra estratégia, acentuar e valorizar alguns elementos tangíveis, alguns elementos concretos que já existem dentro dessa prestação de serviço. Então, por exemplo, eu vou fazer uma lipo, né? Uma prestação de serviço com um médico, um cirurgião plástico. E aí ele vai falar, além das fotos, além de tudo isso, ele vai falar, olha, eu trabalho com equipamento de primeira, as próteses que eu trabalho vêm de não sei da onde, que tem uma garantia de não sei quantos anos, o equipamento é todo descartável, eu trabalho com uma plataforma que chama assim, a anestesia que eu uso, a anestesia X. Então, ele vai tentar focar em elementos tangíveis, né? Vai tentar focar em coisas palpáveis, em coisas que ele pode te provar isso. Sempre uma tentativa de quê? De valorizar elementos dentro do processo. Então, por exemplo, o dentista ele vai falar sobre a qualidade do equipamento que ele utiliza, né? Ele vai falar que já tentou os fornecedores, mas que hoje ele trabalha só com a linha X. Enfim, sempre tentando trazer e valorizar alguns elementos tangíveis que ele utiliza. Olha, eu sou uma cabeleireira, vou falar, olha, eu só uso um secador que tem um jato, não sei das quantas, que ele não danifica o cabelo. Então,
eu só uso material da linha X, porque ela é... Enfim, você está sempre tentando valorizar alguns elementos físicos que existem. E oferecer garantia do serviço também, apesar de ser um risco, tem sido muito utilizado. Então, por exemplo, se você não aprender nada, eu devolvo o seu dinheiro de volta. As escolas de inglês fazem isso, né? Tem algumas coisas que fazem isso. Se você não se sentir satisfeito, garantimos a devolução do seu dinheiro. Faça isso também com o físico, né? Mas, enfim, a prestadora de serviço pode garantir que compensará o comprador se há uma oferta desviada das especificações ou das promessas. Se você não se sentir contemplado, você faz, né? Você teria ali uma forma de se redimir com ele, né? Para quem já é cliente do prestador, a garantia funciona como ferramenta de retenção. Se ele tiver problemas, diminui a chance de procurar migrar para um concorrente, né? Então, é importante você ter essa oferta de serviço de qualidade para evitar exatamente essa troca. Outra característica, perecibilidade, gente. Serviços não podem ser preservados ou estocados. Foi o que eu falei. A passagem, aquela poltrona vazia, aquele horário da manicure que você cancelou em cima da hora, ela não vai reabrir mais aquele horário. Ela não tem como colocar uma pessoa em cima da hora para poder atender. Pode ser que um ou outro, mas a grande parte, às vezes, tanto que tem locais que cobram mesmo se você não vai. Por exemplo, escolas, né, atendem Pilates, por exemplo, considera-se como aula dada. Por quê? O meu cachorrinho mesmo, o serviço de banho e tosa da Gigimara, o nome da minha cadela é Gigimara. Da Gigimara, se ela não estiver ali, se ela não levar ela no dia, ela perde. Ela perde o banho dela. Por quê? Porque foi o combinado, né? Foi o combinado e se não tem como, eles pegam só aquela quantidade por dia. Então, se eu não levar, eu perco simplesmente o banho. Então, os serviços não podem ser preservados ou estocados. Um quarto de hotel desocupado, os assentos vazios no avião não podem ser armazenados para venda e consumo depois. Passou aquele período, como nós já vimos também, quando a separabilidade que acontece, eu não separo o consumo, a produção do consumo, então ela é feita junto. Então, serviços precisam ser produzidos conforme a demanda a cada tempo. Então, eu vou atender um cliente, se eu sou dentista, eu vou atender um cliente, vou produzir e vou atender. Então, ele é perecível. Se eu não atendi nenhum cliente naquele horário, eu perdi aquele horário. Eu poderia ter ganhado dinheiro naquele horário e não ganhei. Por quê? Porque é perecível, eu não estoco horas de trabalho, né? Para serviços, há duas vertentes para ajustar a capacidade de produção nas variações da demanda. Quando eu falo de serviços, tem duas coisas. Primeiro, gestão da capacitação de produtiva e, por último, interferência na demanda com marketing. Duas formas de eu ajustar isso, né? Essa procura, essa demanda essa oferta dessa demanda, para que eu tenha um equilíbrio disso. Então, eu tenho duas formas de trabalhar isso. Primeiro, é a minha capacidade produtiva, ou seja, se eu sou uma única manicure, eu só posso atender uma pessoa por vez. Então, não dá para marcar duas pessoas no mesmo horário, certo? Eu só posso atender uma pessoa por vez. E se eu contratar uma assistente? Aí eu aumento a minha capacidade produtiva. Mas eu não vou ser mais uma, eu vou ser duas. Então, é uma forma de eu trabalhar para eu não perder cliente. Tá, então essa é a minha capacidade produtiva. O quanto eu consigo produzir. Para vocês verem uma ideia que eu estava conversando hoje, é assim, você tem um bar, por exemplo, que está lotado. Nesse bar lotado, no começo não lotava, agora lota, e aí o que a pessoa faz? Para conseguir atender todo mundo, ela vai e coloca mais mesa e cadeira. Resolvido o problema? Resolvi, coloquei mais mesa e cadeira. Só que você aumentou o número de garçons? Não. Você colocou mais cerveja? Você tem freezer o suficiente para gelar cerveja para todo mundo? Não investi em freezer. Você tem mais uma cozinheira para você conseguir dar conta das porções que são pedidas? Não. Então, eu não aumentei a minha capacidade produtiva. Eu só coloquei mais lugar para eles sentarem. Isso aumentar a capacidade produtiva? Não. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, interferência na demanda com marketing. Se eu não tenho condição de atender mais pessoas, eu tenho que diminuir minha comunicação. Minha comunicação tem que ser mais direcionada. Por quê? Não adianta eu divulgar se eu não consigo atender mais. Entende? Então, eu tenho essas duas formas de equilibrar a minha procura e a minha demanda. Vendo a minha capacidade produtiva e trabalhando bem a minha comunicação de promoção de marketing.
tá? Sempre atenção nesses dois. E quais são as estratégias que eu uso para driblar essa perecibilidade? Primeiro, funcionários que trabalham meio período, contratados para atenderem picos de demanda. Então, por exemplo, eu tenho um restaurante, final de semana eu tenho mais gente, então eu vou contratar mais garçom, certo? Então, no final de semana, eu tenho uma cozinheira a mais, tem mais garçons que vêm trabalhar para mim. Durante a semana eu não mantenho, então eu faço freelancer para poder minimizar meus custos. Rotinas de eficiência para horários de pico. Também, você tem um quadro de funcionários, você diminui a quantitativa, o supermercado faz isso. Então, eu tenho um número de caixas que trabalham de horário X a Y e um outro número de caixas que trabalham do horário de Y a Z. Por quê? Porque eu tenho horário de pico. Outra estratégia, uma maior participação do cliente. Quando o produto cliente preenche uma ficha no consultório médico ou embala suas compras no supermercado. Eu acho que lá no Araras, é lá no Araras mesmo que eu vi, que a pessoa consegue passar sozinha as compras, né? É uma forma estratégica de perecibilidade, ou seja, perecível para aquele cliente conseguir ser atendido no horário que ele quer, para não ter como ser estocado. Se eu tivesse não, o cliente vai ficar na fila e a satisfação dele vai ser impactada, a percepção da satisfação dele vai ser impactada, certo? Tá. Aqui, gente, são o composto de marketing. Então, são 7 P's. O marketing, de serviços, ele tem 7 P's. Eu acho que eu vou centrar isso na próxima aula, porque eu vi que eu estava falando rápido hoje. Então, assim, quando eu penso no composto de marketing dos 7 P's, eu estou falando de produto, preço, pessoas, prova física, processo, promoção e praça. São 7 os P's do composto de marketing quando eu penso em serviços. Você fala, nossa, professora, mas você tinha falado que o mix de marketing, ele é o composto, são as variáveis controláveis, exatamente. Só que quando eu falo de serviço, eu estou falando de coisas que eu não controlo. Porque o próprio serviço prestado, ele não tem sequer 100% de controle, tá? Então, quando a gente pensa em marketing de serviço, a gente pensa em aspectos que envolvem todas aquelas características que nós falamos até agora. E quais são elas? A inseparabilidade, ou seja, enquanto eu produzo, eu consumo esse serviço. A perecibilidade, ou seja, ele é perecível. A partir do momento que eu não vendi, eu perco aquela hora, porque eu não consigo estocar. A variabilidade, ou seja, existe uma variação, existe uma interação humana, existe uma variação nesse serviço que é prestado. E, por último, a intangibilidade, ou seja, não existe uma troca de bem material, não existe uma troca de bem físico, não existe um porte, eu não saio dali portando algum equipamento, né? Quando eu falo da intangibilidade. Gente, então a nossa aula de hoje era sobre as características do marketing de serviço. No próximo encontro, a gente vai falar sobre... a gente tem um próximo encontro agora, dia 11, que é semana que vem, tá? Onde a gente vai falar sobre os aspectos das características, e no dia 18 a gente tem uma avaliação, tá? Então, essa é curtinho mesmo, esse nosso, a gente tem uma avaliação dia 27, marketing de serviço, porque depois disso a gente vai entrar em outra pauta, tá? E a nossa avaliação já vai ser, se eu não me engano, dia 20 e pouco de novembro. A gente vai ter aí um mês de aula até a nossa próxima avaliação. Então, nós temos esse encontro de hoje. Próxima semana eu vou falar um pouco sobre as características do serviço, sobre os 7 P's e aspectos que envolvem. E, por último, a gente vai ter a nossa avaliação no dia 18. Tranquilo? Alguma dúvida, Thalita? Alguma dúvida do que eu falei hoje? Não, prof, tranquilo, ficou bem claro. Esse conteúdinho é fácil, né? Tranquilinho demais, essa parte. Eu achei. Hã? Eu achei mesmo. É muito fácil. O que é legal, é que a gente vai ver agora na próxima aula, no próximo encontro, por isso que eu até separei as aulas, quando a gente entrar no 7P, a gente vai ver como que a gente vai entender essas características de serviço nas estratégias pensadas no marketing, entendeu? Então, aí começa a fazer sentido. Por exemplo, a gente traz, por exemplo, na próxima aula, eu já trago alguns cases para a gente avaliar. Como que eu trabalho, por exemplo, eu já te falo de algumas estratégias hoje, mas, por exemplo, quando eu gosto, por isso que é bom a gente estar em sala de aula. Qual que é o negócio de vocês? Quem aqui trabalha com prestação de serviço? Como que a gente pode trabalhar essa estratégia de comunicação? Como a gente pode trabalhar essa estratégia de marketing
dentro do que a gente fala de características de serviço. Como ela impacta esse comportamento de consumo? A empresa que eu trabalho é prestação de serviço e produtos, né? Qual que é a empresa mesmo, Thalita? Vidronorte. Vidronorte, exatamente, com certeza. Vocês entregam um produto físico, vocês têm uma entrega de produto, mas vocês têm uma parte de serviço muito grande ali, né? Que toda a parte de entrega, vocês passam por um processo de serviço, que é a parte de planejamento, que é a parte para depois vocês entregarem a parte física. Sim. Então, com certeza vocês têm aí um produto híbrido nesse processo. Aí vai ficar mais fácil, vai ver como no próximo encontro a gente vai discutir alguma coisa. Dá para entender melhor. Isso, vai ficar mais tranquilo. Tá bom? Obrigada pela companhia. Obrigada pela aula, prof. Obrigado, eu. Então, uma boa noite, bom descanso. Eu vou corrigir uns TCCs agora, bem legais. Boa sorte. Obrigada, minha querida. Boa noite. Tchau, tchau.